E aí, rapaziada, beleza? Aqui professor Portela com mais uma aula de geografia e hoje a gente vai ver aí fundamentos de climatologia, tá bom? Para a gente entender os fundamentos de climatologia, a gente tem que entender alguns conceitos básicos importantes, tá? Entre eles, o conceito de tempo e o conceito de clima, que são duas coisas diferentes, tá bom? Para a gente entender isso, a gente vai dar uma olhada aqui na nossa apresentação, ok? Então a gente vai ter o conceito de tempo e de clima. Hoje a gente vai ver o conceito de tempo e de clima, ok? E a gente vai ver também os fatores do clima. Os fatores que são os atributos químicos e físicos, né? Os controles que influenciam nas características do tempo e do clima, ok? E depois influenciam com que os elementos se comportem de determinada forma, beleza? A gente vai ver isso direitinho daqui a pouco. Hoje a gente vê tempo e clima e a gente vê fatores do clima. Elementos vão ficar para a próxima aula, ok? Então vamos lá, conceitos importantes aí. Conceito de tempo e conceito de clima. O conceito de tempo é o conceito do estado momentâneo da atmosfera. O estado com que a atmosfera se comporta num determinado momento, num determinado dia, ok? Então a gente vai ter aí, por exemplo, nessa manchete ó, do Canal Rural, que vai dizer para a gente que, olha só, previsão do tempo alerta para temporais e granizo nesta quarta-feira. De acordo com a SOMAR Meteorologia, com a frente fria seguindo em direção ao sudeste, as temperaturas voltam a cair em parte do Brasil. O que ele está dizendo? Que a condição de tempo dos próximos dias, a condição de tempo que vai acontecer aí nesses próximos dias, no dia seguinte, assim por diante, tem essa característica, né? Através de alguns fatores que vão dar características dos elementos dos quais vai ser feita a leitura. E dentre esses elementos, os principais aí são temperatura e precipitação, tá bom? Que são registrados aqui no chamado climograma, ok? Que a gente já vai ver como funciona. Então vamos lá. O estado de tempo, então, é o estado momentâneo da atmosfera e a repetição desses estados de tempo ao longo dos dias, depois ao longo das semanas, ao longo dos meses e ao longo dos anos, vai dar para a gente a característica climática que a gente tem de determinada região. Beleza? Então o tempo é o estado momentâneo e o clima é a sucessão desses estados momentâneos. Para se ter uma caracterização de clima de uma determinada região, a gente é levado em consideração, em média, uns 30 anos de estados de tempo analisados para que a gente possa dizer que uma região tenha uma determinada característica. Beleza? Então vamos lá. Onde se registra, como é que se faz a análise desses estados de tempo e do clima? No chamado climograma. Olha aqui, eu trouxe dois exemplos para vocês. O climograma de Manaus e o climograma de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como eles são montados? Olha só. Eles são montados de acordo com 3 eixos de dados, ok? O eixo horizontal aqui, que mostra os meses para a gente. Mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, assim por diante, até dezembro, tá bom? Depois, uma coluna, que é a coluna de temperatura média em graus centígrados, ok? Que acompanha a variação de uma determinada região, ok? Não adianta você colocar aqui para Manaus, por exemplo, temperaturas que vão até menos 20 graus, porque Manaus não chega a menos 20 graus, né? Então aqui está colocado, olha só, entre 25 e 28, né? E aqui em São Paulo a gente tem entre 0 e 25 graus, né? Zero também, São Paulo não atinge essa temperatura, então poderia estar com uma faixa até um pouco menor aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então a gente tem os meses no eixo horizontal. Na coluna vertical aqui a gente tem a temperatura média da região, ok? E na outra coluna a gente tem a precipitação acumulada aqui em milímetros. Beleza? Então vamos lá, olha só. E o gráfico é autoexplicativo, né? Geralmente é colocado numa coluna azul, uma coluna cheia azul, o acumulado de chuvas de uma determinada região, né? Por isso uma barra cheia azul, porque ela indica o acumulado de chuvas, ok?
Então, o acumulado de chuvas do mês de janeiro, o acumulado de chuvas do mês de fevereiro, de março, abril e assim por diante. E depois a gente tem a linha, né, geralmente representada em vermelho, representando aí a variação térmica da região, né, a variação das médias térmicas entre a máxima alcançada e a mínima naquele mês, se tira uma média, e essa média que é representada aqui por esse ponto de janeiro, próximo ponto de fevereiro, né, mais ou menos 22 graus por aí, próximo ponto aí de março, um pouquinho mais baixo, em mais ou menos 21 graus, depois a próxima média aqui representada, a média de abril, né, com uns 19 graus mais ou menos, né, e a linha que é para dar noção de comportamento dessa temperatura, né, como que ela tem se comportado na variação aí ao longo dos meses, ok? Isso repetindo, como eu já disse, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, dá para a gente a característica climática de uma determinada região. O gráfico do ano anterior a este ano, muito provavelmente, foi muito parecido com esse, a não ser que tenha uma condição sazonal extrema, muito diferente. Mas ao longo dos anos, a gente vai tendo um comportamento muito parecido. E a isso a gente dá o nome de clima, ok? Então, resumindo, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera e o clima é o padrão de repetição desses estados de tempo, ok? A gente vai ver também agora os conceitos de fatores do clima, os conceitos de elemento. Os fatores do clima são os mecanismos, né? São os controles que fazem com que o clima aconteça de uma determinada forma. São os elementos naturais que fazem com que um clima tenha determinados dados, determinadas características. E os elementos, né, do clima são aqueles dados que se coleta, né? São a forma de descrever o clima de uma determinada região, tá bom? Então, olha só, fatores: latitude, altitude, maritimidade, correntes marítimas, e os elementos são os dados que se retira desses controles, né, desses fatores: a temperatura, a umidade, o vento, a chuva e a pressão. Hoje a gente vai ver os fatores, ok? Então, o primeiro fator que a gente vai ver aí, a latitude. A latitude é dada em graus, né, e a gente tem uma distância em graus do Equador, né? Baixas latitudes são a região equatorial e altas latitudes estão aqui na região polar, tanto Polo Norte quanto Polo Sul, ok? Olha só, quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo do Equador, maiores são as temperaturas. Observem que aqui eu fiz as setinhas em vermelho para dar essa noção aí de temperatura, de aquecimento, né? E quanto maior a latitude, ok? Quanto mais longe do Equador, menores as temperaturas. Ah, professor, mas por que isso acontece? Por que a gente vai ter aí essa diferença de temperatura de acordo com a latitude? Porque a temperatura percebida, a temperatura sentida em graus, é resultado da incidência dos raios solares na superfície da Terra, tá bom? Na região equatorial, aqui, a gente vai ter, em algum momento do ano, essa região recebendo os raios solares perpendiculares à superfície da Terra, ok? Então, a quantidade de energia solar que chega, né, atinge perpendicularmente à superfície, né, e gera uma determinada temperatura de acordo com aquela área, né? Conforme a gente se afasta, a gente tem a forma geoide da Terra, né? Ela tem uma forma geoidal, ok? E quanto mais a gente se afasta da região equatorial, a gente vai ter um ângulo de inclinação do Sol que vai incidir na superfície, né? E olha só, conforme o ângulo de inclinação, a gente tem os raios solares tendo que se dispersar na superfície da Terra. E isso traz como resultado a geração de temperatura de uma forma dispersa sobre a superfície. É por isso que a gente tem as regiões polares menos aquecidas do que as regiões equatoriais. Beleza? Próximo fator aí é o fator altitude. Quanto mais alto a gente está numa determinada região, quanto maior a altitude em relação ao nível do mar,
menores são as temperaturas sentidas, percebidas aí nessa região, tá bom? Menor a pressão também, ok? E essa diferença de temperatura está ligada diretamente à diferença de pressão atmosférica, ok? Vocês concordam? Quanto mais baixo, né, quanto menor a altitude que a gente tem, maior é a coluna de ar acima da nossa cabeça, certo? Se a gente tem mais coluna de ar, a gente tem maior pressão sendo gerada, maior pressão, e a gente sente isso, né? E quanto maior a altitude, menor a coluna de ar. Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar que a gente tem, consequentemente, menor a pressão. Se a gente pegar 3 cidades, né, só como exemplo, que estão na mesma faixa latitudinal, então a princípio teriam a mesma temperatura, né, Santos, São Paulo e Campos do Jordão, a gente vai ver comportamentos diferentes em termos de pressão e em termos de temperatura. Santos, que está no nível do mar, mais ou menos, apresenta um determinado dia 22 graus centígrados. São Paulo, a 800 metros de altitude, vai apresentar 2 graus abaixo. E Campos do Jordão, que está mais ou menos a 1.700 metros de altitude, vai apresentar 18 graus, 2 graus a menos. Aí. E por que isso? Quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar. E a temperatura gerada na superfície da Terra, né, são os raios solares atingindo uma superfície opaca e gerando temperatura a partir desse contato, vai ter que transferir essa energia, né, térmica para as moléculas de ar. E se elas estão muito distantes, porque o ar está mais rarefeito, essa transferência é menos eficiente. Se a gente está com um ar mais denso, a gente tem essa transferência, né, essa absorção de temperatura pelas moléculas da atmosfera mais eficiente. Então a temperatura sentida vai ser maior quando a gente tem um ar mais denso. E a temperatura percebida vai ser menor num ar mais rarefeito, onde as moléculas de ar estão mais distantes umas das outras. Beleza? Esse é o resultado. E a gente tem um outro fator importante aí, que é a continentalidade e maritimidade. Continentalidade e maritimidade, que estão ligadas à proximidade, né? Quanto mais próximo do mar, maior a maritimidade. Quanto mais distante do mar, maior a continentalidade. Se uma região está mais próxima do mar, ela recebe maior influência da evaporação do oceano na superfície do oceano, ok? E quanto mais distante, mais longe do oceano, menor a umidade relativa do ar que essa região vai apresentar. Isso está ligado também diretamente à circulação geral das marés na superfície do planeta. Vocês sabem que o planeta gira de oeste para leste, o movimento de rotação é de oeste para leste, então a gente tem uma tendência que as massas fluidas se movimentem na direção oposta, ok? Então a gente tem um movimento, né, de circulação do Oceano Atlântico Sul no movimento anti-horário e do Atlântico Norte no movimento anti-horário, né? E o Oceano Pacífico também, o Oceano Índico também nessa condição. O resultado, olha só, é que o oceano vem se aquecendo pela região equatorial, né? A água que sai lá da região do Golfo da Guiné vem se aquecendo, chega na região do litoral brasileiro como uma corrente quente. Se é quente, evapora bastante, traz bastante umidade para a atmosfera, ok? Vai influenciar diretamente na umidade relativa do ar, porque o oceano está evaporando, ok? Depois ela passou pelo litoral brasileiro, chega lá nas regiões de temperaturas mais baixas do Círculo Polar Antártico, se resfriam e sobem aqui como corrente de Benguela, olha só, no litoral ocidental da região sul-africana aqui, como correntes frias. Se é uma corrente fria, evapora muito pouquinho, evapora muito pouco, né? Então não chega a carregar de umidade a atmosfera como seria possível para gerar uma quantidade grande de chuvas e, consequentemente, uma formação de floresta aqui. Então, olha só, aqui a gente vai ter região desértica e no Brasil, em contrapartida, a gente vai ter a nossa Mata Atlântica aqui, né? Do outro lado, a gente vai ter formação do deserto
deserto do Atacama, na região do Chile, ok?